Muito bem, já falamos um pouquinho sobre o que é culto cristão, já entramos nessa parte, já cada um pôde se expressar um pouquinho. Ao término dessa lição de hoje, cada aluno vai ser capaz de caracterizar o verdadeiro culto cristão e a distinguir os elementos que o compõem. O tempo de celebração é um tempo bastante precioso, mas não é um tempo qualquer. Ele é um tempo onde cada pessoa que está ali tem um objetivo de vida. Você não está ali simplesmente porque você caiu de paraquedas ou você não tinha um outro lugar para estar. Você está lá porque eu não vou ao culto simplesmente. Essa é uma expressão muito comum para nós. Significa ir à igreja e participar de uma programação. No sentido genuíno, participar de um culto significa cantar, orar, ouvir a mensagem bíblica, contribuir, manter comunhão com os irmãos. No entanto, muitas vezes precisamos parar e pensar no que significa mais profundamente o culto cristão. Eu não posso me apresentar no culto cristão de qualquer jeito, posso? Claro que não. Eu tenho que entender que quando Deus separa aquele tempo para estarmos juntos em comunhão, tempo de celebração, é algo grandioso, onde Deus quer ter comunhão comigo, onde eu quero ter comunhão com Deus. Quando nós nos reunimos para celebrar ao Senhor, a gente vem para a igreja com uma expectativa de vida. Algumas pessoas vêm para a igreja pensando, puxa, que legal, tomara que o louvor seja perfeito. Por quê? Porque para mim o louvor é a melhor parte do culto. Outras pessoas dizem, tomara que a palavra seja perfeita, porque a palavra é o centro do culto. Alguns mais espirituais dizem, os momentos de oração são os mais importantes do culto. Na verdade, tudo isso faz parte do nosso tempo de celebração. Todas essas coisas juntas fazem parte do nosso tempo de adoração. O culto cristão é o serviço que Deus realiza em favor dos seus filhos. Pastor, não é eu que faço para Deus? Se não fosse o Senhor na sua vida, você não ia fazer nada disso. Nós fazemos porque nós conhecemos ao Senhor. Olha, Ele nos vê na solidão do mundo, perdidos em nossos pecados, vai ao nosso encontro, nos chama, nos traz para a sua presença, nos aceita como somos, nos dá o seu perdão imerecido, nos permite retornar à essência da nossa própria natureza, fala conosco, se revela a nós, partilha seus planos e vontades para conosco, nos permite sustentar a sua obra, nos envolve nela e nos alimenta para que, abençoados, sejamos uma bênção sua a todos os que jazem na morte. Ou seja, a gente vem para a igreja para celebrar ao Senhor, para um tempo de celebração, para poder ser luz no meio das trevas. Quando você sai da igreja, você está entrando em campo missionário. Você já ouviu isso? Já ouviu na igreja isso? Quando você está saindo da igreja, você está indo para o campo missionário. Para fazer o quê? Para dizer para o mundo aquilo que Deus representa para você, aquilo que Cristo fez na sua vida e que aquele tempo de celebração foi bastante significativo para você. Você sai com o coração pegando fogo para poder continuar servindo e adorando ao Senhor. Ainda na introdução, o culto cristão é um ato divino em favor dos seus filhos, pois é pura expressão de sua graça, misericórdia, bondade, paciência e vontade soberana. Quando nós nos reunimos com o Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, para honrá-lo, é esse o objetivo do nosso coração. A gente está ali para poder ter um tempo precioso. Não é um tempo de, eu venho para a igreja porque eu gosto de ver as pessoas. É legal ver as pessoas, mas ver as pessoas não deve ser o objetivo principal do nosso coração. Ver as pessoas e estar em comunhão com as pessoas é resultado de caminhar com o Senhor durante a semana. É resultado de um caminhar com Deus o tempo todo. Isso faz toda a diferença na nossa vida. O culto é de Deus e não dos seres humanos. É comum você ouvir alguém falar assim, o culto hoje foi bom. Hoje o culto não foi legal. Ou o culto não foi tão gostoso hoje. O louvor estava imperfeito. Eles estavam desafinados. Ou, puxa, você viu só, reparou a roupa da moça que estava lá na frente? A gente se perde com tantas situações e com tantas coisas que, de repente, o estar na presença do Senhor para celebrar o Senhor parece que perde um pouco o significado. Se o meu coração saiu de lá pegando fogo, o culto foi ruim. Mas você já parou para pensar como é que foi o culto que nós prestamos ao Senhor naquele dia? O que importa para mim e para você
é que o adorador, o dono, o alvo da minha celebração é o Senhor. Eu tenho que estar focado nele. Eu até posso ter o meu gosto pessoal por música, eu até gosto de ter o meu gosto pessoal por arranjos musicais, eu até posso ter o meu gosto pessoal por um pregador A ou B, mas esse não deve ser o objetivo que vai definir se o culto foi maravilhoso ou não. O culto foi maravilhoso se o meu coração está linkado ao Senhor, se o meu coração se sente feliz em naquele momento abrir o meu coração e permitir que a graça do Senhor entre na minha vida e faça no meu coração o trono da sua vontade. Culto é de Deus e não dos seres humanos. É essencialmente ação divina e não ação humana. É algo que Deus nos dá e não algo que lhe damos, pois Deus de nada precisa. Cristo presta atenção nisso. Deus não precisa de nada, muito menos aquilo que pensamos lhe dar. Mas Ele, por misericórdia, nos aceita na sua presença e nos permite celebrar o nome dele, que é santo. A palavra de Deus é o elemento essencial e indispensável ao culto. Culto onde a palavra de Deus não aparece, não é um culto, é uma reunião social. É qualquer coisa, né? É qualquer coisa menos culto, não é? Porque se não tiver a palavra de Deus como centro daquela celebração, daqueles momentos de ajuntamento solene, não é um culto. Sem ela, o culto é apenas uma reunião ou um encontro qualquer. Sem a leitura e meditação bíblica, o nosso culto se esvazia de conteúdo e essência. Assemelha-se a um culto não cristão. Você já foi em reunião de Rotary, reunião de Lions, reunião de clube, reunião do seu clube? Bom, é isso aí. Se Deus não está, se a palavra de Deus não está lá, é uma reunião como outra qualquer. A palavra de Deus deve ocupar o lugar central, pois é através dela que Ele, Deus, nos fala. Todo culto deve ser motivado pela palavra de Deus. Pastor, mas nós somos músicos. Música é um apêndice. A adoração é a Deus. Às vezes nós gostamos de fazer uma música bonita pensando nas pessoas. Nós devemos focar a nossa vida e o nosso coração e o nosso louvor a Deus. Tudo deve ser dirigido a Ele. A Raquel Novas canta uma música que diz que Jesus é o centro de tudo que há. Essa música eu descobri há pouco tempo, é do Davi Sácia. Jesus realmente é o centro da nossa existência. Por causa dele, por causa da sua palavra e por aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, é que nós nos reunimos para celebrar e para adorar ao Senhor. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Ela atribui autoridade à liturgia. Por mais que a gente se preocupe em preparar uma liturgia bem caprichada, se ela não estiver focada na palavra de Deus, é só uma reunião, como eu disse. Nós devemos ir para a igreja com a sua Bíblia, com o seu smartphone, com o seu iPad, com o seu iPod, do jeito que você que tem a sua Bíblia hoje em dia. Mas você tem que trazer a sua palavra, trazer a Bíblia, que é a palavra de Deus, e ela deve ser lida, não só nos momentos de celebração coletivo, mas nos momentos de celebração individual. A Bíblia atribui autoridade à nossa liturgia. A Bíblia, ela deve ser a fonte para iluminar os cânticos. Quando os cânticos que nós usamos na igreja não são focados na palavra de Deus, nada contra os cânticos de testemunho. Eu acho legal os cânticos de testemunho, mas nós devemos pensar um pouquinho mais que às vezes os cânticos são focados no eu e não em Deus. Eu tenho que estar escondido em Deus. Se eu estiver com a minha vida focada no Senhor, a minha música, os meus cânticos, a minha celebração, o meu tempo de ajuntamento solene vai ter significado, com música nova, antiga, hinos tradicionais, os mais modernos, não importa, desde que eles sejam focados na palavra de Deus, no testemunho que o Senhor fez na nossa vida. A palavra de Deus leva-nos a orar. Por que ela nos leva a orar? Porque são tantos exemplos de pessoas que têm intimidade com o Pai, intimidade com Deus através da oração, pessoas falando com Deus e Deus respondendo às orações, pessoas falando com Deus e Deus ouvindo as orações e respondendo no tempo certo.
Isso tudo são formas de nós olharmos para a palavra de Deus e aprendermos um pouco mais como é que nós vamos poder servir, adorar e celebrar ao Senhor. A palavra de Deus proporciona comunhão. Na palavra de Deus, se você prestar atenção, tem dezenas, para não dizer centenas, de versículos que diz assim: uns aos outros, uns aos outros. Por que uns aos outros é tão importante? É tão importante porque nós precisamos uns dos outros para o nosso crescimento espiritual. É tão importante que nós precisamos uns dos outros quando nós estamos com o coração apertado. É tão importante quando nós precisamos uns dos outros para ouvir uma palavra de conforto, de ajuda, de sabedoria. É tão importante quando estamos passando por situações de tristeza e alguém vem e ora por nós. Uns aos outros. É muito bom. É muito bom nós termos comunhão uns com os outros. E é uma coisa que nós precisamos aprender rapidamente. É que se algumas pessoas que eu chego na igreja, ai, eu não suporto fulano. Queridos, nós estamos com um problema muito sério com essa frase. Porque ele vai para o céu junto com você. E aí? Lá no céu você vai pedir para ficar longe dele porque você não consegue ficar perto dele aqui na igreja. Sentados no mesmo banco, na mesma nave, ou na mesma fileira de bancos. Nós precisamos melhorar esse nosso tempo de celebração. A palavra de Deus nos ensina que a comunhão com o Senhor é uma das coisas muito preciosas para mim e para você. E ela também nos orienta quanto à ceia e batismo. São as duas únicas ordenanças da palavra de Deus que devem ser respeitadas. Ah, pastor, mas a posição do coro, a posição da banda, a posição do coro no púlpito, isso não está na Bíblia, queridos. Isso não está na Bíblia. Isso aí é alguma coisa que foi criado e foi feito para poder ajudar a manter a ordem dos tempos de celebração, a ordem do tempo na igreja. Mas o mais importante é que eu não posso esquecer do papel que a ceia e o batismo representa para mim e para você, que já nasceu de novo. Eu tenho um amigo, e ele é um pastor, e ele se converteu, aceitou Jesus, começou a trabalhar na igreja, depois ele foi para o seminário, se tornou pastor, e ele parou um dia para pensar e falou assim: gente, eu me batizei depois... antes, não, eu aceitei Jesus depois que eu me batizei. Aí ele parou na igreja dele e falou assim: gente, tá errado. Então, a Bíblia fala assim: aquele que crer e for batizado, falou assim: eu fui batizado primeiro. Então ele pediu para um amigo dele, pastor, ir lá na igreja dele, num culto da igreja dele, ele falou assim: eu vou me batizar de novo, porque agora eu sei o que eu estou fazendo. Antes eu não sabia. Isso tudo, quem leva alguém a esse tipo de percepção, queridos, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o conteúdo da pregação. Deve ser o conteúdo da pregação. Deus fala comigo através da sua palavra. Eu falo com ele através da oração. Eu falo com os meus irmãos através da comunhão. Eu canto louvores ao Senhor, porque eu o conheço. Ele representa alguma coisa na minha vida, porque a palavra de Deus já tem sido falada ao meu coração. Ela ocupa um lugar claro na minha mente, no meu coração e nas minhas emoções. Isso é o que a palavra de Deus deve representar para mim. Vamos falar um pouquinho sobre oração. Vou pedir para o André falar um pouquinho sobre oração. Não, continua, eu estou aqui. Ok, o André está fazendo outra coisa. Então, oração. Como você se sentiria se passasse 1 hora em um culto sem que fizesse uma única oração? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente vê para a igreja e aqueles irmãos que são mais da linha Assembleia de Deus, mais pentecostais, eles têm alguma coisa muito clara e muito bonita para nos ensinar. Toda vez que vem algum pastor de fora ou alguém de outra denominação na nossa igreja, a primeira coisa que eles fazem ao entrar, eles se ajoelham e oram. É um costume que nós batistas não temos muito. A gente já chega brincando, conversando, dando risada, falando uns com os outros, não é? Aquele tempo de celebração. Mas às vezes o que nós precisamos é a primeira coisa que chega ao chegar no templo,
dedicar ao Senhor aquele tempo de celebração, com as risadas, com as brincadeiras, com os sorrisos, com a nossa música, com a nossa liturgia, com o nosso jeitão de celebrar, mas nós devemos ter a perfeita sintonia com o Senhor. Sem isso, não é culto. Se na liturgia e meditação das Escrituras, Deus fala conosco, na oração nós falamos com Ele. E é um bom modo de começar um tempo de celebração, conversando com Deus. Senhor, eu vim aqui porque eu preciso do Senhor. Senhor, eu vim aqui porque eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu vim aqui porque eu quero ouvir a Tua palavra. Senhor, eu vim aqui porque eu quero agradecer aquilo que o Senhor tem feito por mim. Senhor, eu vim aqui para pedir algumas coisas também, mas eu quero agradecer. O mais gostoso das nossas orações é quando nós começamos as nossas orações dizendo: Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da minha família. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado do meu coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado sustento, o Senhor tem cuidado da minha vida, o Senhor tem cuidado do meu lar, dos nossos queridos, da nossa igreja. E agora, Senhor, eu também tenho alguma coisa para pedir para o Senhor, algo que ainda está afligindo o meu coração. E isso é o derramar o coração diante do Senhor no tempo da oração. Ela é a nossa resposta ao que Ele tem falado. Quando a palavra de Deus é clara no meu coração, eu consigo entender e crer e começar a confiar um pouco mais no Senhor. Às vezes, nós confiamos pouco em Deus, as nossas necessidades, porque nós conhecemos muito pouco de Deus. Se perguntar para você quais são os atributos de Deus que você conhece, talvez você diga aí uns 4, 5, os pastores presentes, talvez um pouco mais, mas a maioria de nós, você sabe que Deus é amoroso, misericordioso, onipotente, onipresente e Ele é obrigado a cuidar de mim. Esse não é um atributo de Deus, viu, queridos? Ele não é obrigado a cuidar de você, Ele cuida de você por misericórdia e graça. Misericórdia e graça é o que nos sustenta em suas mãos. Vamos lá. Como você se sentiria, agora, continuação aqui, ó. Ela é a nossa resposta ao que ele tem falado conosco. Parece que na igreja primitiva era impossível se reunir sem que houvesse orações. Seria um bom costume para nós. Eu gosto de fazer isso, começar todos os ensaios com oração. Eu acho que isso é importante. Nós devemos ter esse tempo de celebração e de oração juntos, mas é muito pouco. Tem que ser um pouco mais do que isso. Eu acho que quando nós dedicamos a nossa vida um pouco mais para a oração, parece que o tempo de ensaio rende mais. Um missionário chamado George Miller, ele é inglês, ele dizia o seguinte: quando ele tinha bastante coisa para fazer, ele orava 2 horas por dia. Mas quando ele tinha muita coisa para fazer, ele orava 3. Porque ele falava assim: se eu orar mais, Deus vai me ajudar a resolver rapidamente as coisas que eu preciso fazer. Quanto tempo você tem investido da sua vida em oração? Quanto tempo você tem investido, quanto tempo nós temos investido a nossa vida no estudo da palavra de Deus? Na oração privada ou solitária? Talvez você pergunte, mas a oração privada ou solitária, numa delas aqui, o homem em seu desejo de aproximar-se de Deus só tem em conta a sua própria pessoa, adora e glorifica. Olha, uma só pessoa ora e o faz por sua própria conta. Na oração comunitária, então preste atenção, nessa primeira parte aqui, oração privada, você ora. Na oração comunitária, você está preocupado mais com toda a igreja, com toda a sua comunidade. Você não está preocupado só com você. O foco da sua oração não é só eu, minha família, as minhas coisas, os meus negócios, a minha. Não. Na oração comunitária, o irmão se junta ao irmão. Nela, o sujeito é nós. Nós queremos crescer. Nós queremos glorificar a Deus. Nós queremos uns aos outros bem com o Senhor. Nós nos preocupamos uns com os outros. Nós estamos preocupados com a saúde espiritual uns dos outros. Nós queremos ver os nossos queridos bem. Todos os presentes oram uns pelos outros, além de interceder pelos ausentes. Mas ele
não veio aqui porque ele está em casa vendo futebol. Não importa, continua orando por ele. Ah, ele não veio porque ele decidiu ir para a praia. Não tem nada contrário ir para a praia, pode ir. Ele continua sendo nosso irmão, o alvo da nossa oração. E a ele nós devemos apresentá-lo diante de Deus, para que lá onde ele está, na sua praia, no seu tempo de lazer, de viagem, ele tenha um tempo bastante precioso. E tão logo ele volte, ele esteja conosco, para juntos celebrarmos e adorarmos ao Senhor. A interação da oração com a comunidade não é pelo eu, mas pelo nós, por toda a igreja, por todo o corpo de Cristo. O cântico, qual é o papel que a música representa para a gente? Claro, nós gostamos de cantar, certo? Outro elemento básico do culto cristão é música, adoração prestada a Deus através da música. Não esqueçamos que todo o culto deve ser em adoração a Deus. Essa é uma coisa que nós temos muita dificuldade de lembrar. Sabe por quê, queridos? Quando o louvor é bom, quando a gente está tocando ou cantando lá na frente, a condição do louvor, se sai alguma coisa errada, a gente fala assim, ai, não foi muito bom, né? As pessoas não gostaram. Mas as pessoas não precisam gostar tanto assim. Deus é que precisa gostar. Deus é que precisa olhar para o nosso coração e ver na sinceridade do nosso coração. Ele recebe aquele louvor como um aroma suave na sua presença. Algum tempo atrás, uma jovem foi cantar numa igreja que eu estava, e quando ela me disse, pastor, eu queria cantar, a primeira coisa que eu disse para ela, falei assim, mas você não canta nada, ela era totalmente desafinada. Mas aí eu me segurei e eu não disse para ela, e aí eu falei assim, tá bom, que dia que você quer cantar? Ai, pastor, pode ser de quarta-feira? Eu falei, que bom, quarta-feira não vem quase ninguém na igreja. Olha o incrédulo. E aí ela veio na culto de quarta-feira, e aquele dia tinha 17 pessoas na igreja. E aí ela começou a cantar. Quando ela foi para o púlpito e pegou o microfone, eu comecei a orar. Eu comecei a orar para que Deus fizesse um milagre, que a voz dela saísse diferente, que o microfone fizesse uma coisa na voz dela. E quando ela começou a cantar, queridos, foi um louvor tão fantástico, tão maravilhoso, tão afinado, que não dava para ter dúvida nenhuma de que Deus estava naquela situação. E foi um louvor dirigido para Deus. E é a Deus que o nosso louvor deve ser dirigido. Claro que nós queremos fazer o melhor, nós devemos nos preparar da melhor forma possível, devemos ensaiar, sim, exaustivamente, voltar quantas vezes for necessário. Por quê? Porque nós somos imperfeitos e nós queremos apresentar para Deus um louvor perfeito. E esse louvor perfeito é resultado de uma intimidade com Deus, um caminhar com o Senhor e também um pouquinho de ensaio. Isso faz parte da nossa liturgia, do nosso tempo de celebração, do nosso tempo de ajuntamento. Estar reunidos para celebrar ao Senhor, para adorá-lo. Nesse ponto, trataremos do louvor cantado. A igreja cristã sempre cantou. Você consegue ir numa igreja que não canta? É ruim, né? Porque nós gostamos de música, nós gostamos de cantar. A música alegra a nossa alma, alegra o nosso coração. E nós entendemos que o nosso louvor, quando chega até o Senhor, ele chega como um aroma suave, como música perfeita. Mas preste atenção, a música perfeita que chega ao coração do Pai é fruto de uma vida de intimidade perfeita com Ele. Você pode ter a voz mais linda da história, a voz mais linda da igreja, pode tocar o seu instrumento da melhor forma possível, mas se o seu coração estiver distante do coração de Deus, que nota Deus vai te dar? Deus dá 0 ou 10. 10 se for perfeito, 0 se for qualquer coisa menos perfeita aos olhos do Pai. A prova disso é que nós temos uma enologia muito rica, não é? Nós temos todo tipo de música. Não sei se você sabe, todos os grandes compositores clássicos do mundo escreveram para a igreja, escreveram para adorar a Deus. Todos eles passaram por isso. E a maioria dos músicos das orquestras do mundo saíram das igrejas. No Brasil, o número é muito grande de músicos que saíram da igreja. Alguns deles permaneceram fiéis ao Senhor. Infelizmente, grande parte deles estão afastados do Senhor.
Pela música, agradecemos a Deus pelos seus benefícios. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos ou de nenhum dos seus benefícios. Ah, que coisa maravilhosa quando nós nos reunimos para apresentar ao Senhor salmos, hinos e cânticos espirituais, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Não é você chegar para uma pessoa e falar assim: o Senhor é meu pastor, e a pessoa responde: e nada me faltará. Não, isso é brincadeira. Mas que a nossa fala, que dos nossos lábios fluam palavras que glorifiquem ao Senhor, que a nossa vida seja sempre repleta das bênçãos do Senhor na nossa vida, que tenhamos sempre um hino de adoração no nosso coração, que tenhamos sempre um hino de louvor nos nossos lábios e na nossa vida. O conteúdo do que cantamos é tão importante quanto a forma do canto. Por conteúdo, já deu meu tempo? 10 minutos, eu tenho que correr. Entende-se a essência do culto, aquela parte que o homem não vê, mas que agrada profundamente a Deus. Isso é tremendo. Um minutinho. Pode terminar pela metade, deixa pendente, semana que vem a gente finaliza. Tá bom. O conteúdo do que cantamos, então, é tão importante quanto a forma. É a adoração sincera, rendida, fruto de uma vida que confessa o nome de Deus, que no seu dia a dia, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Queridos, nós devemos ter um hino de louvor diariamente, o tempo todo. Não é só cantar na igreja. Só cantar na igreja é fácil. Mas cantar quando a situação não está bem, demonstrando sua fé de que Deus está no controle de todas as coisas, e isso agrada o coração de Deus. Eu tenho uma amiga que decidiu, ela levava 1h30 para ir trabalhar e 2 horas para voltar para casa. E ela cansou de reclamar e brigar com Deus por causa disso. Deus, o Senhor podia abreviar meu tempo, tira o trânsito, abre os faróis. E aí, um dia Deus falou no coração dela claramente, falou assim: aproveita esse tempo para orar e para celebrar o meu nome. E ela falou assim para mim: pastor, depois desse tempo, eu descobri que era tão pouco tempo que eu passava no carro sentada no trânsito, porque eu tinha tanta coisa para agradecer a Deus e tanta coisa para ouvir Deus e para falar com Ele, que era muito pouco tempo. Devemos tomar cuidado de alguma forma como adoramos ao Senhor. Paulo fala de ordem e decência no culto cristão, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Por isso que nós fazemos liturgia de culto, comunhão. O valor do culto coletivo para Deus é tão importante, porque se não fosse, Deus te salvava e já te levava de imediato para a eternidade. Não é? Você aceitou Jesus, salvo, remido pelo sangue do Cordeiro, e vai direto para a eternidade, não precisa ficar aqui. Mas por que Deus permite que nós fiquemos aqui? Porque aqui, enquanto estamos vivos, nós somos responsáveis para cuidar uns dos outros, para mostrar Jesus na vida uns dos outros, e para nos aperfeiçoarmos em santidade e vida. E para isso, Deus usa uns aos outros. Deus usa o corpo de Cristo para crescimento espiritual. O valor do culto coletivo para as pessoas, então, outro objetivo de um grupo de pessoas estar reunidos para prestar culto a Deus é a comunhão. Comunhão é ter tudo em comum. Comunhão não é você dar um tapinha nas costas da pessoa que está com necessidade e falar: vou orar por você. Não, isso é egoísmo. Mas comunhão é você bater nas costas da pessoa e dizer: vou orar por você. O que você precisa? Como posso te ajudar? É uma prática que agrada a Deus e favorece os participantes do tempo de celebração. O valor do culto coletivo para Deus. Podemos prestar culto a Deus sozinhos. No entanto, Deus tem muito prazer também no culto coletivo. É tão bom nós termos o nosso tempo com Deus, mas Deus gosta de ver pessoas juntas celebrando ao seu nome. Paulo fala da riqueza da diversidade de dons no culto da igreja de Coríntios. Ele diz o seguinte: a diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade nas realizações,
mas o mesmo Deus é quem efetua ou opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 5 e 6. Uns têm palavra de sabedoria, outros têm a palavra de conhecimento, outros têm a fé, outros dons de cura, discernimento e etc. Deus se agrada da unidade e da riqueza da sua liturgia. Alguns gostam demais de tocar, outros gostam demais de cantar, outros gostam demais de orar, outros gostam demais de interceder, outros gostam demais de receber, outros gostam demais de abraçar. Tudo isso faz parte do nosso tempo, da riqueza da nossa liturgia, do nosso tempo de celebração, do nosso tempo de adoração ao Senhor. O valor do coletivo para as pessoas. Lembre-se que o culto cristão supre algumas necessidades sociais e emocionais das pessoas. Essa é a parte que é bem interessante, não é? Necessidade de se sentir apoiado, corrigido e orientado por outros. Às vezes a gente vem para a igreja e você vê um irmãozinho sentado lá no canto, ele senta sempre no mesmo lugar, sempre com na mesma posição, ele chega no mesmo horário, ele vai embora no mesmo horário e raramente alguém vai lá e dá um abraço nele. Raramente alguém vai lá e pergunta, como é que você está? Talvez essa pessoa esteja ali só esperando alguém chegar lá e dar um abraço nele, porque ele é tímido demais, não consegue fazer isso. Então, nós como igreja do Senhor Jesus, nós devemos promover um ambiente tão gostoso para as pessoas que estão na igreja, que eles não sintam vontade de se ausentar da igreja. Nesse tempo de pandemia e afastamento social, que nós não estamos podendo celebrar ao Senhor de forma como estávamos habituados, o que eu mais tenho ouvido de algumas pessoas é: ai, pastor, que dia que nós vamos voltar? E o engraçado é que algumas dessas pessoas eram aquelas pessoas que eu tinha que ficar cobrando para ir na igreja. Agora ele tem vontade, tem sentido falta. Que gostoso! É isso que tem que acontecer no nosso coração. Sentir desejo de estar na igreja, sentir desejo de celebrar ao Senhor. Quantas pessoas testemunham de bênçãos que experimentaram ao serem cumprimentadas e abençoadas por alguém no culto? Não é? Nós não temos ideia disso, né? O valor do culto. As igrejas mais aconchegantes têm experimentado um crescimento extraordinário, principalmente quando lá fora os relacionamentos são frios e quase sempre movidos por interesse. Eu tenho mais 2 minutos. Você tem experimentado a comunhão nessa atmosfera de intensidade? Tem. Você tem tido esse tipo de comunhão? Será que estamos falhando muito em exercitar a comunhão na igreja? Eu vou fechar aqui e vamos continuar falando, olhando para vocês agora.